Olá, hoje nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Esse é tema quente para qualquer vestibular que tenha ecologia no seu programa. E nós já vamos começar a aula de hoje falando do ciclo do nitrogênio. Então, me acompanhe esse ciclo aqui no slide, que ele é um ciclo bem bacana. A única dificuldade que pode ser gerada aqui nesse ciclo é sobre as bactérias, porque você precisa saber o nome da bactéria e o nome do processo químico que está acontecendo. O ciclo todo é baseado nas reações químicas que essas bactérias realizam. Então, você vai ter que saber esse nome, mas aqui tudo isso vai ficar fácil. Me acompanha no slide aí para você ver. Primeira regra, se o nitrogênio é um gás, ele está atmosférico. Bom, não tem como eu começar um ciclo, não tem como eu fazer o ciclo acontecer se eu não começar fixando esse nitrogênio. Eu preciso pegar o gás e transformá-lo num composto que esteja presente no solo, porque é onde as bactérias que vão realizar o ciclo estão presentes. Então, todo ciclo de nutriente que é gasoso, ele primeiro precisa passar pelo processo de fixação. Aqui nós temos duas formas de fixá-lo. Você tem a fixação realizada pelas bactérias do gênero Rhizóbio, que estão ali nas raízes das leguminosas. Tá? Então, é uma associação, ali é um mutualismo que acontece entre as bactérias e as raízes. E essas bactérias fixam o nitrogênio nas raízes das plantas, dessas plantas leguminosas. Existem as bactérias que ficam livres no solo, chamadas de azotobacter. Tá? Essas fazem também o processo de fixação, mas livres no solo. Essa fixação é o quê? São bactérias capazes de pegar o nitrogênio atmosférico e convertê-los num processo, numa substância que possa ficar no solo, que nesse caso é a amônia NH3. Só que essa amônia não é a forma ideal para a planta absorver o nitrogênio. É um composto ainda muito tóxico, enfim, que exigiria muita diluição. Então, as bactérias de outro gênero, tem um gênero de bactéria para cada processo. Tá? Então, a fixação é feita pela Rhizóbio nos nódulos das raízes, pela Azotobacter livre no solo. Só que a amônia ainda não é o composto ideal. Aí vem outro grupo de bactérias chamado de nitrossomonas. Essas nitrossomonas realizam um processo chamado de nitrosação, que é a conversão da amônia em nitrito. Então, onde você vê aí, ó, a amônia sendo convertida em nitrito, quem faz esse processo aí é a nitrossomonas. Depois, esse nitrito precisa ser convertido em nitrato, porque o nitrato é a forma ideal para a planta assimilar, ou seja, para a planta absorver o nitrogênio. E aí entram as nitrobacter fazendo o processo de nitração. Então, até que o nitrogênio chegue na planta, ele será primeiro fixado, Azotobacter ou Rhizóbio, depois a amônia convertida em nitrito pelas nitrossomonas, depois o nitrito convertido em nitrato pelas nitrobacter. A conversão de amônia em nitrito chama nitrosação, a conversão de nitrito em nitrato chama-se nitração ou nitratação, tanto faz. O conjunto de nitrosação com nitratação chama nitrificação. É um pouquinho detalhista, mas precisa ficar atento a isso, tá? Então, nós temos a fixação, que também pode ser chamada de amonificação, vai ser realizada pelas bactérias do gênero Rhizóbio, que são as dos nódulos das raízes, ou Azotobacter, aquelas que estão livres no solo. Essa amônia vai ser convertida em nitrito pela nitrosação, nitrossomonas fazem isso. O nitrito convertido em nitrato pela nitração, as nitrobacter fazem isso. O conjunto de nitrosação com nitração, nitrificação. Só que aí, se a gente retorna aqui para o ciclo, veja bem, esse nitrato chegou até a planta. E aí, a planta assimila, absorve isso do solo, converte isso em aminoácidos, os aminoácidos em proteínas, os animais comem as proteínas, isso passa pelo fluxo de energia, pelas cadeias alimentares, até chegar na gente, por exemplo. Nós vamos receber esse nitrogênio na forma de aminoácidos, né, de proteínas e, consequentemente, de aminoácidos. Se você ainda não assistiu a aula de compostos orgânicos, volta lá na citologia, lá vai mostrar a estrutura do aminoácido, lá no grupo amina do aminoácido é que entra esse nitrogênio. Bom, acontece que se eu estou falando em ciclo, eu não posso fechar com a assimilação do nitrato pelas plantas, né? Vai ser preciso que parte desse nitrato volte para a atmosfera como nitrogênio gasoso para fechar o ciclo. E aí é que entram as bactérias decompositoras chamadas de
pseudomonas. Essas pegam parte daquele nitrato que foi formado na nitrificação e que não foi assimilado pelas plantas, decompõe esse nitrato e devolve esse nitrato para o ar atmosférico, fechando aí o ciclo. Há um ponto aqui no ciclo que é o processo de decomposição, que devolve compostos nitrogenados para o solo, e também as excretas dos animais, né? Na urina, nas fezes, também há compostos nitrogenados que ajudam a enriquecer. Então vem comigo rapidinho aqui para a gente simplificar esse ciclo. Primeiro, fixação do nitrogênio atmosférico pelo Rhizobium ou Azotobacter, transformando em amônia. A amônia convertida em nitrito pelas bactérias nitrosomonas. O nitrito convertido em nitrato pelas bactérias Nitrobacter, isso tudo a gente chama de nitrificação. Parte desse nitrato é assimilado pelas plantas, parte desse nitrato é decomposto pelas pseudomonas, devolvendo como nitrogênio atmosférico e fechando o ciclo. Eu te espero na próxima aula com o ciclo do carbono. Se você ainda não me acompanha no YouTube, me segue lá, me acompanha, se inscreve no meu canal, @o Arley Ferreira Bio, e me segue no Instagram para mais dicas. Te encontro na próxima aula.